Colesterol sempre foi um fantasma na área da saúde. Os cardiologistas sempre acham colesterol alto, entram as vastatinas de tudo quanto é lado, por cima, por baixo, pela orelha, tudo para baixar o colesterol bom, colesterol ruim. Mas quais são os marcadores de verdade do colesterol? O colesterol realmente faz mal para a saúde? O cérebro tem muito colesterol, o coração precisa de colesterol, o corpo todo precisa de colesterol. Esse é o assunto do programa Saúdes que está começando agora. Muito boa noite a você. Começa aqui mais um Saúdes, o programa que visa o resgate das medicinas ancestrais, sobretudo a acupuntura, que é a minha especialidade clínica, mas também outras técnicas de ponta para a saúde, qualidade de vida e bem-estar. Muito bem, o colesterol é o assunto do programa de hoje. E nós temos o prazer de receber o Dr. Naif Tadeu, que é médico, cirurgião, nutrólogo, que tem várias especialidades na área, e a nutrição é principal formação dele, a prática clínica, etc. Muito boa noite, doutor Naif Tadeu, é um prazer recebê-lo, seja muito bem-vindo aos Salutos mais uma vez. Boa noite, o prazer é todo meu. Doutor Naif, qual é o mito do colesterol? É verdade que esse colesterol mata e causa AVC e AVC cardíaco? É tudo verdade isso? Bom, recentemente nós tivemos uma aula magistral sobre colesterol com o Dr. José Roberto Cáter aí no seu programa, né? Sim. Grande mestre, que eu admiro muito, todos nós admiramos. O colesterol, ele é um susto na vida das pessoas, né? E eu acho que, como o Dr. Cáter já falou bastante sobre isso, eu vou só deixar aqui uma mensagem, um entendimento para o público leigo. Saber quando não ter medo do colesterol. Isso é importante. Porque você já disse, o colesterol ele é bom para o coração, ele é bom para o cérebro, ele é princípio ativo e matéria-prima para a formação de todos os hormônios esteroidais, né? Todos. Pregnenolona, progesterona, DEA, cortisol, testosterona, estrona, estradiol, estriol, aldosterona, androstenediol. 10 hormônios que dependem do colesterol. Então, eu não posso ficar baixando o colesterol. Mas devido a esse pavor criado, vamos desmistificar duas coisas em relação ao colesterol. Quando que eu posso ter um colesterol de 300 no sangue e ficar tranquilo? Eu preciso ter esse colesterol que ele seja feito com um LDL, que é o chamado mau colesterol, que é uma mentira, mas vamos chamar assim porque todo mundo chama, né? O LDL de mau colesterol. Eles são 11 LDLs. Então, o que eu quero? Eu não quero ter o 9 nem o 11. Eu posso ter o LDL1, LDL2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10. Eu não posso ter o 9 e o 11. Porque esses, sim, são moléculas ruins de colesterol. Como eu sei se o meu LDL está alto, às custas das 9 boas ou às custas das 2 ruins? Simples, pelo triglicéride. Triglicéride. O triglicéride é que é a chave do entendimento. Se eu tenho triglicéride menor que 80, eu posso ter colesterol até de 330, 350, que não tem problema. A chave é o triglicéride. É o triglicéride. Porque quem tem triglicéride baixo
não tem LDL9 nem LDL11, que são os dois ruins. Então, em vez de eu mandar meu sangue para o exterior para fazer dosagem de LDL9, de LDL11, gastar uma fortuna, esperar um mês e meio o resultado e tal, eu doso triglicérides no laboratório da esquina junto com o colesterol. Agora, grande dica, como é que eu tenho triglicéride baixo? Simples, eu não como carboidrato e como gordura saudável. Entendeu? É a low carb e dieta Na cetogênica. realidade é uma cetogênica pura, né? Seria o ideal, né? Porque o low carb às vezes começa a entrar algumas coisas lá que para pessoas mais sensíveis não resolve, né? Porque a sensibilidade é individual. A alimentação é a mesma para todo mundo. Agora a sensibilidade ao erro alimentar, ela é diferente. Tem gente que suporta mais tempo o erro alimentar. Tem gente que manifesta menos alterações laboratoriais com o erro alimentar. Porém, para todos o erro alimentar está fazendo mal, né? Então, é muito importante ter esse controle do triglicéride. A outra grande dica sobre o colesterol, vamos supor que você seja aquelas pessoas que têm o que a gente chama de hipercolesterolemia familiar. Sim. E essa, sim, o colesterol chega a 500, 600, 700 de colesterol. Tá? Eu vou precisar baixar esse colesterol, porque é muito colesterol. A única maneira de você baixar o colesterol desses pacientes é dando um pouco de estatina. Olha só, nós não podemos ser radicais, nós precisamos ter conhecimento. Sim. Né? Então, você pode ver uma receita minha de estatina, corre o risco. São raríssimos os casos, mas eu posso prescrever estatina. Quando eu vou prescrever estatina? Eu tenho um paciente que tem 700 de colesterol, né? Não é por causa de placa, né? Tem 700 de colesterol, eu vou baixar esse colesterol para níveis de 300, 250, 320, vou baixar. Como eu tenho que dar estatina para ele se eu não conseguir, através das outras coisas, uma alimentação, eu tiro o carboidrato, eu tiro o alimento inflamatório, eu faço atividade física, não está baixando, eu tenho que dar estatina para ele. Eu não vou deixar ele com 800 de colesterol. Uhum. Qual é o grande problema da estatina? Por que que nós brigamos contra a estatina? Pelo simples fato de que ela é usada erradamente. Ela é usada para trazer o colesterol para 120. Eu recebo paciente aqui na clínica com 70 de colesterol total. Você acredita nisso? Eles vêm quase numa cadeira de roda, é um zumbi. O cara Vai vem um virar zumbi. múmia, né? Vai virar Tem múmia. 70 de colesterol. Qual é o problema de eu baixar o colesterol? É que eu depleto coenzima Q10. Então, para eu baixar o colesterol, não para 180, 140, 70, para eu baixar de 800 para 300, eu vou depletar também coenzima Q10. Então, eu tenho, por obrigação, de suplementar esse paciente, que é uma exceção, eu vou dar estatina e vou suplementá-lo com dose alta de coenzima Q10 por via sublingual, que é para ter uma certeza de absorção e aproveitamento dessa coenzima Q10. Por que eu vou atrás da coenzima Q10? Porque eu me preocupo e porque eu não quero baixar tanto, não quero dar estatina demais. Porque quando mitocôndria, eu estou aqui ativo, feliz, saudável, falando com ênfase, porque eu tenho muita mitocôndria na minha célula. Eu cuido da minha biogênese mitocondrial, né?
Então, eu preciso dar essa estatina, senão esse paciente fica sem mitocôndria, que é o que acontece com o paciente que toma estatina erradamente, porque tinha 230 de colesterol, deram estatina para ele. E nem deram coenzima Q10. Então, aí vai faltar colesterol, porque não tem colesterol nem de matéria-prima para hormônio, né? Nem para proteger o sistema nervoso central, porque todos os neurônios são encapados por uma bainha de mielina que é feita de colesterol, né? Então eu começo a ter curto-circuito. Por isso que o paciente que tem colesterol muito baixo e toma estatina, ele tem apagão, entendeu? Ele tem apagão. Há uns 3 meses atrás, eu consultei um paciente jovem, que ele, perguntando, que foi até online a consulta, ele não é daqui de São Paulo, e eu perguntando na consulta, o que mais... Ele falou, olha, doutor, eu queria ter saúde e tudo, por isso que eu estou lhe procurando. Mas o que mais me preocupa é que eu, nos 3 últimos anos, eu tenho tido apagões. Eu esqueço onde eu estou, eu não sei onde eu estou, entendeu? E, inclusive, a última vez, que foi a terceira, eu percebi que eu ia ter um apagão, eu encostei o carro, graças a Deus, senão eu podia ter morrido. E eu vou para o hospital, em todos os exames, e ninguém acha nada. Aí, quando ele me falou isso, eu falei, por um acaso você toma remédio para baixar colesterol? Ele falou, tomo. Pegou a chave. A consulta que vale ouro, né? Nunca mais você vai ter apagão. Entendeu? Vai comer gordura também, né? Nunca mais você vai ter apagão. Então, o que? Vai destruindo a mitocôndria, vai permitindo curto-circuito neuronal, porque aquela proteção que existe para ajudar na condução, na sinapse, ela começa a se interromper. Então, é uma das características dessa perda do colesterol e dessa redução do número de mitocôndria por célula. Porque eles, inclusive a baixa do colesterol, ela leva com o tempo a insuficiência cardíaca. Olha que coisa, que coincidência dramática, né? Quem mais se preocupa com colesterol, que é quem cuida do coração, né, que querer baixar, vai com a longo prazo, por redução do número de mitocôndrias, né, do cardiomiócito, que é a fibra muscular cardíaca, vai ter um laceamento desse músculo cardíaco. Então, você vai entrar em insuficiência cardíaca por perda mitocondrial, por perda da mitocôndria do cardiomiócito. Um cardiomiócito precisa ter 10 mil, 12 mil mitocôndrias. Ele precisa de muita mitocôndria, né? E tanto que tem tanta mitocôndria, que já é uma célula rica em mitocôndria, que é um dos motivos que você quase não vai achar na natureza um câncer de coração. Por causa da mitocôndria, por causa da energia. Por causa do número de mitocôndrias que você tem no músculo cardíaco, no cardiomiócito. O cardiomiócito é das células que mais, no cérebro, que mais mitocôndria tem. Entendeu? As estatinas reduzindo esse número mitocondrial, que só por si já é trágico, né? É trágico. Isso é reversível? Isso é possível reverter esse quadro? Sim, perfeitamente. Você consegue estimular a biogênese mitocondrial através da pirroloquinonina, através da coenzima Q10, através do NADH, que são suplementos que auxiliam muito nisso. O exercício físico aeróbico ajuda demais para você aumentar o número de mitocôndrias. E você, como já vai estar com o músculo cardíaco quase insuficiente, aí entra a sabedoria do falecido gênio Dr. Stephen Sinatra, né? Que ensinou para o mundo a solução de Sinatra e que hoje em dia o cardiologista Dr. Laí Ribeiro, que nós todos conhecemos e respeitamos muito, acrescentou o NADH à solução de Sinatra. A solução de Sinatra era D-ribose, magnésio, L-acetil-N-carnitina e coenzima Q10.
né? Essas 4 substâncias, esses 4 nutrientes. É a solução original do Stephen Sinatra, que curou gente pelo mundo todo. Com os estudos mais modernos, atuais, o Dr. Laíra acrescentou o NADH a esta solução, né? Então, o que a gente chama, olha, faz a prescrição da solução Ribeiro-Sinatra, que é nada mais do que o Sinatra mais o NADH. E isto faz com que haja uma biogênese mitocondrial. Então, vai haver uma recuperação e uma neoformação de mitocôndrias, tanto é que o paciente regride a insuficiência cardíaca dele. Esse paciente chegou, por exemplo, a ter 35 de fração de ejeção. O normal é acima de 55, lá pelos estudos de Tchaikovsky, né, que é quem definiu isso. O normal seria acima de 55. Então, o paciente está com 35 de fração de ejeção, que é a força com que o ventrículo expulsa o sangue do coração. Você faz o tratamento, eu tenho paciente que chegou com 28 e foi para 62, 62. Entendeu? Ou seja, recupera totalmente. O doutor Stephen Sinatra viajou pelo mundo, publicou trabalhos, morreu de câncer de pâncreas há uns 3 ou 4 anos atrás, né? Me ensinou isso para o mundo inteiro, mas infelizmente parece que pouca gente aprendeu. Vou pedir licença para o Dr. Naif para a gente fazer o nosso intervalo comercial. A gente volta em 1 minuto, não saia daí. Olá, eu sou o João Carlos Baldan, sou acupunturista, trabalho com biofísica, biorressonância. Nosso primeiro passo aqui na nossa clínica é limpar o terreno biológico. Metais tóxicos, vírus, bactérias, protozoários. A gente trabalha com acupuntura e com vários equipamentos de biorressonância. A gente trata desde ansiedade, depressão, até questões físicas como artrite, artrose, gastrite, como terapia principal ou coadjuvante. A gente realmente ajuda e muita gente com os nossos métodos e tratamentos. Dúvidas 11 97 719 2266. Vamos juntos. Estamos falando nesse programa de hoje sobre o colesterol e os mais dos mitos do colesterol e das estatinas, inclusive, como o Dr. Naif falou na primeira parte do programa, causam distúrbios da mitocôndria, lembrando que 70% a 80% do cérebro é colesterol, né, doutor Naif? É isso mesmo? Quer dizer, baixo colesterol você fica meio xaropeta, né? Sim, porque, primeiro, que os hormônios esteroidais têm uma ação cerebral muito importante. Então, quando eu baixo o colesterol, cai o meu hormônio esteroidal. Então, o cérebro sofre. Segundo, o colesterol é que faz o encapamento. Se você abrir o quadro de luz, de energia da sua casa, tem um monte de fio lá, e aquilo ali não pega fogo, porque está tudo isolado. Os fios têm uma capa azul, vermelha, verde, amarela, isolando. Quem faz isso no nosso neurônio é o colesterol. Então, se baixa o colesterol, o isolante vai parar de aparecer. Quando você baixa o colesterol, para chegar na cadeia do colesterol, para ele ficar menor, antes dele, eu destruo a coenzima Q10. E a coenzima Q10 faz parte da biogênese mitocondrial, da produção de mitocôndria. Entendeu? Da geração, então, né? Eu vou perder por vários lados quando eu dou a estatina. Uma das formas de você reparar o uso de estatina é dar coenzima Q10 ou até a solução do Sinatra completa. Aliás, eu gostaria que o senhor repetisse a solução do Sinatra. O senhor falou muito rapidamente na primeira parte. É coenzima Q10. A solução do Sinatra original, que ele passou para o mundo inteiro, é coenzima Q10, acetilcarnitina, magnésio e... Espera um pouquinho. Coenzima Q10, acetilcarnitina, magnésio e... Tá faltando um, Vai né? ter que fazer um corte aí, mas espera aí que eu já vou falar os 4. Coenzima Q10, L-acetilcarnitina, magnésio e D-ribose. D-ribose, isso. D-ribose. Então, a solução de Sinatra que ele propagou para o mundo inteiro é D-ribose,
coenzima Q10, L-acetilcarnitina e coenzima Q10. Aí o doutor Laí... D-ribose, coenzima Q10, L-acetilcarnitina e magnésio. Sim. O doutor Laí Ribeiro acrescentou, de acordo com os estudos mais modernos, o NADH, né? Que é mais um suplemento de aditivo nisso. Isso tem uma ação de recuperação da força do miocárdio muito grande. Você pega um paciente com fração de ejeção de 30 e ela vai para 60. Né? Isso eu tenho inúmeros casos comprovados com ecodoppler cardiograma para quem quiser ver. Entendeu? Isso aí é fato. Né? E é uma forma de você minimizar um dos problemas da estatina, que é baixar a coenzima Q10 e depletar a mitocôndria. O outro problema que é baixar o colesterol, porque colesterol também não pode ser baixo, porque ele faz falta. Qual o índice que o senhor recomenda, depois que o senhor explicar isso? Olha, eu não me preocupo, o meu colesterol é 290, 305, ele fica nessa variação. O meu triglicéride é 60, 55, então eu não tenho preocupação, porque o meu LDL é todo bom. Ah, mas isso é um perigo. Ah, é um perigo? Meu ecodoppler de carótida está aqui, para quem quiser ver. Tá? Tá zerado. Zero placa, zero. Claro que eu já tive placa no passado. Né? Eu não conhecia isso. Já 20, 30 anos atrás, eu já tive placa. Placa coronariana, placa de aorta, placa de carótida. Hoje eu não tenho mais placa nenhuma. Claro, eu me trato há mais de 30 anos. Sim. Isso não é do dia para a noite que vai acontecer, mas acontece. Entendeu? Então não é colesterol. Diminuindo, existe uma enzima chamada serrapeptase, que você associa junto com a natoquinase, e a vitamina K2, e a vitamina D3, e a vitamina A, e o magnésio. Essa associação, ela vai com o tempo corrigindo o metabolismo do cálcio. O cálcio da placa começa a voltar para o osso. E isso faz você perder as suas placas arteriais, como eu já perdi as minhas, e como centenas e centenas de pacientes que seguem o tratamento já perderam também. Uma das críticas que se faz em relação ao protocolo da vitamina D3, né, do doutor, fugiu o nome aqui agora, do Cícero. Doutor Cícero Coimbra. Isso. É a hipercalcemia, que pode, inclusive, dar problemas renais e tal. O senhor acredita nisso ou essa hipercalcemia pode ser controlada com outros suplementos? Deixa eu esclarecer uma coisa. Eu não fui aluno do professor Cícero Coimbra. Tenho um respeito muito grande por ele. Considero ele uma das maiores autoridades do mundo em vitamina D, mas eu não tive a oportunidade de ser aluno dele para poder seguir e falar do protocolo dele. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, eu tenho experiência em trabalhar com altas doses de vitamina B. Tá? Eu uso muito, né? Em doença autoimune, em câncer, em muitas coisas eu uso vitamina D em dose alta. O paciente tem que eliminar as fontes ruins de cálcio. Porque não é que você não pode comer nada que tenha cálcio se você toma vitamina D em dose alta. Você não pode comer coisa que tenha cálcio de má biodisponibilidade. Por exemplo, o cálcio do leite é de péssima biodisponibilidade. Leite está cheio de cálcio, mas não é ele vai para a artéria, ele vai para a coluna fazer bico de papagaio, ele vai para o joelho dar artrose. Então eu não quero o cálcio do leite, mas eu não preciso parar de comer brócolis. Sim. Só que eu tenho cálcio, eu tenho que equilibrar com magnésio. Então, como o nosso solo é pobre em magnésio e ninguém repõe magnésio, aí fala mal da vitamina D.
Papagaio come milho, periquito leva fama. Entendeu? Então, Sim. o problema não é da vitamina D, o problema é do glúten que o cidadão continua comendo, é do leite que ele continua bebendo, é o suco de laranja que ele toma, que eleva o ácido úrico lá em cima. Então, tudo isso vai contribuir para calcificações indesejadas. Claro, Uhum. tanto é que quando você dá doses altas de vitamina D, o próprio paratormônio cai. Existe uma queda compensatória do paratormônio. Isso é, todos os pacientes apresentam, isso a gente controla laboratorialmente. Uhum. E esse paciente que faz um tratamento com alta dose de vitamina D, ele tem que fazer controle laboratorial do seu cálcio, de 3 em 3 meses, depois de um tempo que ele já está bem consolidado o tratamento, que o paciente segue direitinho, você pode fazer até de 6 em 6 meses. Né? Mas precisa controlar o cálcio urinário, precisa fazer ultrassonografia com medidores acurados e finos para ver presença de calcificação em tecido mole, se está começando a acontecer. É preciso ter o cuidado, sim. É uma coisa de responsabilidade. Por isso que é um tratamento que precisa ser acompanhado. Imagino que no protocolo Coimbra também seja assim. E como eu tenho alguns pacientes comuns que fazem esse protocolo fora e tratam outras coisas aqui comigo, eu observo que eles, do protocolo, são super rigorosos em relação à alimentação e em relação aos controles laboratoriais. Isso não é uma coisa solta. Agora, o problema é que o brasileiro, ele acha que é esperto. Então, o que ele faz? Ele ouve lá que a vitamina D, e ele começa a tomar por conta própria a vitamina D em dose alta. Sem alimentação adequada, sem a K2, sem o magnésio, sem a progesterona ou a testosterona, sem o exercício físico, sem a ingestão adequada de água. Quando você toma vitamina D em dose mais alta, você tem que beber muito mais água. Ou seja, quando está feito sob controle médico de quem tem experiência, um risco não é maior do que uma pessoa comum que não está fazendo o tratamento. Agora, eu acho que existe risco, sim, nessa automedicação, quando você toma sem controle laboratorial e sem orientação do conjunto, porque você tem que praticar o conjunto da obra, né? Não é só, olha, vitamina D em dose alta. Sim, isso é o título de um tratamento, né? Mas o tratamento não é só vitamina D. São muitos outros suplementos e muita mudança de estilo de vida. Só lembrando a todos, nós temos pelo menos 3 ou 4 entrevistas com o Dr. Cícero Coimbra, que, aliás, são maravilhosas, sobre, inclusive, esclerose lateral, amiotrófica e a geral, que não tem um tratamento normal. Nós temos aí umas 3 ou 4 entrevistas no nosso canal do YouTube, João Carlos Baldan. Você pode procurar Dr. Cícero Coimbra, vitamina D3, tem vários programas. Deixa eu fazer um comentário. Pois não. Que você está falando. Eu não conheço pessoalmente o Dr. Cícero, tá? O Dr. Cícero é uma referência mundial. Sim. Que merecia no Brasil o respeito que ele tem lá fora. Fora do Brasil, o professor Cícero Coimbra é uma pessoa extremamente respeitada. Sim. E deveria merecer esse respeito dos brasileiros e principalmente dos médicos brasileiros. Quero agradecer mais uma vez a presença do Dr. Naif Tadeu, médico, cirurgião, nutrólogo, sempre ensinando a mim e a todo o público, obviamente. Outro dia o pessoal falou, Salutes é maravilhoso. Eu falei, realmente é, e quem mais aprende com isso sou eu, né? Porque eu entrevisto essas feras aí todas da área médica, dos terapeutas, das mais variadas linhas terapêuticas, e eu que estou aprendendo com todo mundo aqui, eu que sou o maior aprendiz do nosso programa, que existe desde 2009, portanto há mais de 15 anos, né? Vai para 16 anos aí agora, ininterruptos. É muito aprendizado. Eu costumo brincar, Dr. Naif, e quem assistir todos os programas vai receber um certificado de pós-graduação em medicina integrativa. É claro que vai ter uma questão vai ter uma provinha de 1.800 perguntas, mas é coisa básica, tal, né? Muito obrigado, Dr. Naif, um grande abraço, obrigado pela presença, pela
pelas elucidações e por clarear aí a nossa mente e orientar todos os nossos telespectadores. Muito obrigado. Eu que agradeço, é sempre muito agradável estar com vocês. Um grande abraço. Desejamos a todos uma excelente semana e até a próxima segunda.